Olá, muito bem-vindos ao primeiro episódio do Corporate Talk Geratex. E qual que é a intenção hoje? Discutir, aprofundar temas sobre o planejamento tributário, a inteligência tributária. E isso vai fazer com que a sua empresa tenha muita mais rentabilidade e dinheiro no caixa. Isso é muito importante. E para isso, hoje, estamos com quem? Com o Dr. Lucas, que é especialista tributário, diretor jurídico e sócio da Geratex. E tem a palavra. Obrigado, Gazabim. É um prazer estar aqui agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Podendo contribuir um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento, para poder melhorar a vida dos nossos clientes e empresários. Muito obrigado, doutor. E também, hoje aqui, a ilustre presença do Gregory Valesco, que ele é CEO do Grupo Colégio Estilo e fundador do Grupo Sky Media. Olá, Gazabinho, olá, Dr. Lucas, olá, empresários, amigos aí da Geratex, da Verum. É um prazer muito grande ser convidado a participar aí do primeiro episódio aí, né, de tantos, tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto, e poder trocar um pouquinho de experiência, falar um pouquinho do que a gente vive com a Geratex e com a Verum e o nosso dia a dia na frente das empresas. Espero que a gente possa contribuir bastante. Muito bom. Será hoje um bate-papo muito importante para todos os empresários. Dr. Lucas, explica um pouquinho o que é a Geratex e qual a sua atuação. Bom, a Geratex ela surgiu, né, como uma empresa de tecnologia e inteligência tributária, né? Então, ou seja, nós trabalhamos aí com uma equipe de contadores e advogados de forma especializada em melhorar a eficiência dos resultados tributários e a gestão de passivos, né? Nós sabemos que no Brasil hoje nós temos aí empresas e empresários, né, que estão com alto endividamento tributário e não conseguem organizar isso de forma adequada para poder se preocupar com a gestão operacional do seu empreendimento, né? E às vezes a carga tributária ela é muito, às vezes não, 100% das vezes ela é muito agressiva, ela tem ela pesa muito para o bolso do empresário. Então e a Geratex surgiu justamente para isso, para facilitar, para otimizar esse processo através de tecnologias, né, e profissionais habilitados para conseguir dar esse resultado para os nossos clientes e utilizando de ferramentas tecnológicas que facilitam e otimizam esse processo. Um ponto aqui que você trouxe, que é o planejamento tributário, é importante a gente ressaltar, inclusive o Gregory Valesco é um dos clientes nossos aqui da Geratex, e nós estamos implantando esse trabalho dentro do grupo dele. O planejamento tributário é essencial para a competição, para a competitividade de mercado, né? Ainda mais agora com a nova reforma. Então a gente tem que sempre estar se antecipando, estudando e vendo brechas legais, né, com segurança jurídica, com sustentação jurídica, não pode ser aventura, né? Então, o mercado, a gente vê que o mercado tributário ele tem muitas pessoas vendendo, às vezes, milagres, isso não é a realidade, existe um trabalho por trás, existe uma equipe por trás, tem que ter uma sustentação, tem que ter uma fundamentação, né, jurídica. Às vezes o fisco pode não entender que seja daquela forma, porém você leva isso à discussão do judiciário. O judiciário está aí para isso, para que module isso e traga esses benefícios, a maior justa redução dentro da legalidade, né? É isso que a gente busca. E agora, Gregory, apresente um pouco da Sky Media, do Colégio Estilo. Então, Gazabinha, na verdade a gente trabalha hoje em diversos ramos, né? Diversos segmentos. Então a gente, quanto empresário, a gente começa com muita vontade, né? Muita vontade, empreendendo, começa o nosso negócio pequenininho, no Simples Nacional, começa a vir a conta, vamos dizer, as heranças, né? Então a gente tem que procurar, sim, com o tempo, né? Vai crescendo, vai organizando todas as situações, assim como a gente, como empresário, se torna muito mais estratégico na frente do nosso negócio do que operacional.
Então a gente vai buscando realmente entender como funciona a parte tributária, a parte comercial, toda a parte logística. E a gente chegou até a Veron, até a Geratex, né, com o intuito realmente de aprimorar nessa parte. Porque a gente tem uma certa limitação de conhecimento no produto da gente, né? E a gente começa a perceber com essa vivência empresarial que determinado KENAI determina determinada taxa, que determinada atividade é XYZ. Todo mundo começa lá no Simples Nacional, depois tem que sair do Simples Nacional porque começa a judiar, ele é um sistema ingrato, né? E a gente depois vai para um presumido, vai para um lucro real, tem que fazer, logicamente, todo um planejamento em cima disso. E a gente, enquanto empresário, tem que buscar quem nos atenda nesse sentido, né? Porque às vezes o nosso próprio contador não entende todas as situações, não entende todos os tributos, todas as situações judiciais já percorridas, né? Então a gente acaba buscando esse planejamento a fim de se tornar muito mais competitivo no mercado. De realmente pagar o que é certo. A gente paga, mas vamos pagar o que é certo, sim, né? O que é justo, né? O que é justo, exatamente. Então a nossa atividade, até para a gente trabalhar em ramos diversos, ramo gráfico, ramo alimentício, ramo educacional, a gente mesmo já consegue ver que determinado regime em certo local, poxa, o ICMS aqui é melhor no presumido, aqui é no lucro real porque tem o sistema de ISS, que é a prestação de serviço. Então a gente acaba se obrigando a aprender um pouco e, logicamente, buscar quem nos atenda, quem tenha conhecimento nisso, até para recuperar valores a mais que a gente eventualmente tenha pago. Então, essa é a função do empresário hoje, trabalhar realmente no estratégico, tentar economizar para realmente ter um produto com valor justo, agressivo, competitivo no mercado, para realmente a gente escalar, crescer. Essa é a ideia do empresário, né? Todos os nossos negócios a gente quer ter lucro, isso é fato. E atender de forma justa os nossos clientes, né? E olha só, é muito simples, né, Gregory, entender toda essa questão tributária, né? Já que nós somos o país com cheio de leis, decretos, impostos diferentes, alíquotas, é insano, né? O sistema tributário mais complexo do mundo, né? Por isso que é necessário uma empresa que seja especialista nisso. Um outro ponto que eu quero falar aqui agora, do que o Gregory pontuou, é o seguinte: hoje nós temos muitos empreendedores. E o Gregory tem esse diferencial, que é o que hoje os jovens empresários eles têm que ficar muito atentos, que é o que? O empreendedor com o empresário. Hoje o Gregory ele está preocupado com a linha do EBITDA dele, ele está preocupado com a parte tributária, ele vai entender logística, ele vai entender todos os segmentos da empresa dele, das empresas. Por quê? Porque assim ele vai ter uma rentabilidade melhor. Então esse é o empresário junto com o empreendedor. Parabéns, Gregory. Ressaltando também o nosso querido Gregory aqui, a questão que é colega também, advogado também. Então, além de empreendedor, empresário, conhece da legislação. E o importante, o Gazabin bem ressaltou, é justamente essa situação da questão de você, empresário, jovem, empresário que está começando, focar em todas as áreas do seu negócio, né? Não só numa área específica. Conhecer um pouquinho de cada situação e contratar os especialistas para poder dar sequência no seu negócio, mas conhecendo um pouquinho de cada área, assim como o Gregory faz. Que a gente fala, né, o advogado não é super-herói, não tem nem como, né, são muitas áreas, civil, trabalhista, penal, tributária, então a gente tem um conhecimento base, mas realmente precisa buscar as pessoas qualificadas para cada área que as nossas empresas têm demanda, né, e isso é muito importante, essa construção, porque a gente cria empresas, constrói, elas se perpetuam no tempo, outras a gente começa a entrar dentro de uma administração já existente, e a gente com a nossa experiência que a gente vai pegando de campo, a gente vai vendo dificuldades, situações, e até para os grandes empresários que estão muito tempo atuando, está muitos anos às vezes pagando errado. Então é importante até o próprio empresário sempre rever isso, não cair na zona de conforto, achar que está tudo certo. Sim. Ele precisa realmente rever onde ele está pagando, se a carga que ele realmente está pagando está certa, se a gente não pode fazer um planejamento diferente. Nosso grupo tem como costume, como a gente fez dias atrás, sempre sentar todo ano para rever, porque nem sempre o que está bom até agora funcionou. Sim. Então a gente mesmo tomou estratégias aí esse ano de mudanças, de 2, 3 situações, que a gente começou a ver, opa, está começando a ofender. Então vamos lá, vamos buscar uma situação diferente para isso aqui, dentro da legalidade, para que a gente realmente faça uma elisão
correta, justa, Sim. a gente pagar menos. Tem que pagar? Tem que pagar. O governo é nosso sócio ingrato? É um sócio ingrato. Às vezes não entrega o que a gente está pagando, não volta para a gente. Então, vamos tentar trabalhar, fazer de um formato diferente, para que a gente realmente consiga ser competitivo, aumentar nosso lucro e melhorar para o nosso cliente na última ponta, que é o que é mais importante. Né? Exatamente. Isso é... Um termo que o Gregory usou aqui agora, que é a elisão fiscal, né? Doutor, qual seria a diferença, então, desse termo para evasão fiscal? Que acho que é importante que os nossos empresários saibam aí. A elisão fiscal é uma forma de planejamento tributário, né? Ele é aquilo que a legislação permite. Você está usando o benefício que a legislação te dá, né? Que os benefícios fiscais tributários que a legislação te dá, para realizar um planejamento operacional e estratégico, né? Eu costumo dividir de duas formas. O planejamento tributário operacional é aquele que a gente faz antes da ocorrência do fato gerador, antes da incidência da hipótese de incidência tributária, antes, tecnicamente falando. E existe o planejamento estratégico, que ele vai mais para o campo jurídico, judicial, né? Que é você administrar. Aí é um ponto que você tem que cuidar, mas que a maioria das empresas estão já com passivo tributário, né? Então, ou seja, ela não realizou um planejamento tributário operacional, criou uma demanda, foi deixando meio ali a revelia e criou-se passivo, que se tornou impagável. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um trabalho, novamente, de planejamento operacional, dali para frente, e fazer um planejamento estratégico tributário com medidas judiciais para segurar isso por um tempo, né, discutir esse endividamento e criar uma forma de parcelamento com condições. Hoje nós temos a transação tributária, né, que dá benefícios aí de redução de até 70%, com compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. Então, são benefícios que a gente precisa usar, né, para poder, estrategicamente, com uma equipe qualificada por trás, apresentar essa solução para o empresário, para ele poder ter folga, voltar a crescer, voltar a ter investimento, voltar a contratar, né, e investir no seu próprio negócio. Quais são os perfis dos colaboradores que trabalham na Geratex hoje? Olha, hoje nós temos, além de advogados e contadores, nós temos especialistas em processos, né, consultores em processos gerenciais, além dos contadores, que não são contadores de escrita, né, são contadores consultivos, né. A nossa própria sócia, Andréia Machado, ela é contadora, né, vai virar colega futuramente, se Deus quiser, mas ela não tem a visão de contadora, ela é uma profissional que é escassa no mercado, porque ela tem a visão de ela se coloca no lugar do cliente, né? Ela se coloca como gestora, além da vasta experiência que ela tem no ramo corporativo. Seria uma visão holística, né? Então, são profissionais multidisciplinares, né? Eles não são, claro, né, a gente divide isso em equipe jurídica, equipe de planejamento, equipe de processos, equipe de TI. Então a gente divide todas essas áreas para poder o negócio fluir, mas nós temos a visão multidisciplinar de todo o negócio, né? Hoje a gente está falando aqui de Geratex, mas nós temos aí a Vero, né, que é a empresa que é um diferencial de contabilidade no mercado. Nós temos a Liga Mais Negócios, que é a que tem, por exemplo, como carro-chefe a questão do marketing de incentivo. Então, são várias, tem a Bolotti Reis, a advocacia, que é o escritório que fica lá em São José dos Pinhais, que é especialista em direito tributário, empresarial e tributário. Então nós temos um grupo de empresas que trabalha em prol de solucionar as dificuldades tributárias e empresariais do cliente. E olha só, na Liga Mais, ele colocou o ponto do incentivo, o primeiro episódio do Corporate Talk Liga Mais Negócios será sobre marcha de incentivo, não perca. Gregory, então, do que nós falamos aqui, uma pergunta: planejamento tributário é um custo ou um investimento? Com certeza um investimento.
né? Justamente por conta do que a gente já comentou há pouco, né? Pagar. O que vamos pagar? Temos que pagar. Estamos pagando o certo? Estamos pagando a mais? Então, o planejamento faz muito sentido, né? Justamente por conta de todas essas arbitrariedades tributárias que a gente tem no Brasil. Eu lembro de uma das operações que eu toco, que um dia eu questionei, falei, rapaz, por que uma batata está vindo de Goiás para o Paraná? Daí me falaram, não, essa batata ela sai de São Paulo, só que se eu trouxer direto para o Paraná, a incidência do tributo dela aqui é o dobro do que ela pegar, sair de São Paulo, dar uma passeadinha no Cereiro de Goiás e descer. Voltar. Eu falei, rapaz, como é que pode um negócio desse? Né? Então, Pior que pode, né? Então você vê a que ponto a gente chega. Então é muito importante. Certo? É um investimento com certeza, porque são coisas que afetam. Vamos falar de bebida, né? Tem a tal da substituição tributária. A gente já paga o imposto na entrada da bebida, não paga na frente, né? Então, até como é destacado na nota, como é feito, por que eu cobro determinado produto mais ou menos, né? Então, isso tudo faz com que seja um investimento e é absurdo a diferença isso no caixa da empresa. Então, você está saindo de valores exorbitantes de uma guia, não, logicamente não vai reduzir tanto, mas acaba 20%, 30% em cima de algo que sai do teu caixa, que você vem embora e não volta, né? Sim. Então isso faz muito sentido, é um investimento com certeza, até pela complexidade que a gente tem no nosso sistema tributário. Sim. Tem mais um ponto ainda que o Gregory, ele é empresário e empreendedor do grupo de fast foods em shoppings, né? De redes. Ele não faz quase nada. Por trás de tudo isso a gente tem... O homem é uma máquina. A gente tem uma equipe nossa muito competente e temos que contar com uma contabilidade, com um corpo jurídico que realmente nos atenda, porque o empresário hoje ele quer crescer, quer fazer negócio. Sim. Eu sou comercial, eu quero vender. Daqui a pouco, opa, peraí, estou vendendo, mas não está sobrando, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que voltar, planejar. Então o empresário ele tem a função dele, mas ele precisa de ajuda. Como eu falei, pode ser um empresário que está começando, para já começar bem estruturado, ou um empresário que está há muito tempo. Ele comentou, hoje tem a transação tributária, transação fiscal. Cara, é importantíssimo, porque a gente acabou de vir numa pandemia. Hoje a cultura, infelizmente, do brasileiro é de não ter uma certa organização de fluxo de caixa e acaba impactando. Então, poxa, a empresa vai ficar sofrendo lá, pagando em 60 meses um passivo lá de trás, ofendendo o caixa, dificultando. Vamos pensar numa transação fiscal. Uma estratégia, né? Uma estratégia. Mas o empresário não sabe disso. Vai ter que buscar quem saiba, quem possa dar conhecimento. Então, esses eventos, esse tipo de situação é muito importante para a gente levar essa informação. Né? Isso que é ser empresário. Um ponto, se me permite, um ponto que eu achei interessante que o Gregory falou, a questão de substituição tributária. Eu vou dar exemplos, como a gente já está militando nessa área desde 2005, né, como estagiário, e daí hoje como na frente do escritório. Por exemplo, a questão de substituição tributária. A gente tem duas linhas. Substituição tributária e monofásico, né? Que são alguns produtos, bebidas, né? A maioria toda ela é monofásico para PIS e COFINS e ST para ICMS. Aí eu tenho o regime, por exemplo, do Simples Nacional. Eu vou falar aqui do monofásico, PIS e COFINS. A gente fez um trabalho recente aí para uma empresa de panificação, né? Um comércio, né, de uma panificadora, e esse produto monofásico, essa empresa estava no Simples Nacional. E esse produto monofásico, ele não foi considerado para a INCM correta na entrada e foi tributado na saída. Só que o empresário já pagou lá na fonte, né? Ele já pagou esse imposto. Mas empresa do Simples não tem como recuperar. Não é devido. Se ele já pagou na fonte, ele não pode tributar novamente. Bitributação. Exato. Então, teve uma qualificação, uma empresa de comércio de qualificação, que nós recuperamos aí em torno de 6, não foi grandes volumes assim, eu fiz perto do que a gente já faz, mas para o empresário pequeno faz uma diferença enorme. 600 mil reais nos últimos 5 anos. E é complexo, porque são diversos NCMs, isso influencia muito. Demorou um ano para a gente. Às vezes você colocar assim, um arroz com feijão é diferente de um arroz com bife, e assim vai. É uma coisa muito que a gente chega a ser absurdo. A gente fala de uma reforma tributária que a gente quer simplificar, que acontece em outros países aí,
E aqui está vindo uma reforma tributária Mais que parece que vai ainda. mais complexa ainda. mais complexo ainda. Então, a gente fala de NCM, fala de KENAI, fala de tipos de regime, então assim, é extremamente complexo. O empresário não consegue. O advogado que já é especialista nisso já sofre para conseguir. Você imagina nós, empresários, os contadores, que a gente está ali no dia a dia na ponta sentindo isso. Então, até o NCM, né? É absurdo você ver quantos NCMs a gente não tem. Esse NCM, desse exemplo, dessa planificação, ele levou, eram 3 mil produtos diferentes. Então, ou seja, no mínimo 3 mil produtos. Vamos considerar 3 mil NCMs para analisar. Entendeu? E um comércio. Então, a gente está falando de uma diversidade de indústria. Complexidade. De tudo, muito complexo. Chegou uma pergunta aqui que é bem importante e interessante. Os empresários querem saber quais os principais erros que as empresas cometem ao não realizarem um planejamento tributário adequado. Eu acho que o Greg também tem essa... Acho que dá para fazer assim, eu respondo uma, o Greg responde outra também, eu acho interessante, que ele tem o conhecimento e ele vivencia isso também. Eu entendo que o maior erro do empresário que está começando ele já de cara entrar no Simples Nacional, sem fazer uma simulação. Ele tem que sentar, entender o negócio dele, né? Falar, não, aqui é o plano de negócio, está aqui, esse é o meu negócio. Qual regime tributário que eu vou atuar? Simples Nacional, presumido ou lucro real? Tá? Sentar, fazer uma projeção de faturamento, contratar uma empresa especializada para simular isso para ele tomar a decisão. Porque ele já começa, o contador automaticamente, não, você está começando agora, é Simples Nacional. Peraí, eu já acho que um dos erros iniciais é esse. Você não calculou, você não viu, mas é simples, todos falam, não, vamos botar no número aqui, ó. Vamos calcular e vamos ver, vamos olhar, vamos projetar, vamos ver custo, despesa, receita, projetada há 12 anos, para ver se vale ou não vale a pena, qual o regime adequado. Então o primeiro erro básico é esse. A gente, enquanto empresário, principalmente no começo, né, quando a gente ainda, vamos dizer, é muito imaturo em relação a realmente todo o histórico e bagagem que a gente vai pegando ao longo do tempo, a gente quer pegar, quer começar, quer fazer. Então a gente vai pelo mais simples. Então hoje, com um determinado tempo, determinada bagagem, você já monta um planejamento, um plano de negócios. Então hoje é uma inteligência que você tem que usar. E assim, o dinheiro não faz desaforo. Não. Rasgar dinheiro também é muito fácil no mundo dos negócios. Então hoje a gente já tem que tomar uma cautela. Vamos começar um negócio novo? Vamos começar um negócio novo. Como que a gente vai planejar esse negócio? Qual que é o core business dele? Qual que é o nosso know-how? O que a gente vai implementar? Qual sistema tributário a gente vai utilizar? Né? E principalmente isso que o Dr. Lucas falou. A gente, na ânsia de fazer, de acelerar, Simples Nacional, coloca lá o que o contador falou que é o melhor. Mas espera aí, e por trás disso? Esse é um ponto, olha só. O quão importante é vocês escolherem um profissional de contabilidade realmente que esteja atualizado com tudo que ocorre na parte contábil, tributária, seja de departamento pessoal, em todas as áreas. Para se constituir uma empresa hoje, geralmente, 90% dos casos, né, doutor? As comunidades já colocam no Simples Nacional sem esse planejamento, né? Então essa visão, esse ponto é muito importante que está sendo debatido aqui hoje, simular, né? O problema não é colocar no regime de Simples Nacional. O problema é a pessoa não simular as 3 opções. É isso que eu fico às vezes indignado, né? Não, vamos direto do Simples. Não, simula, gente. Faz o cálculo, considera todos os benefícios fiscais, traz um especialista por trás, coloca, para você ter, porque, eu, pela experiência um pouco que a gente tem aqui, nós temos aí alguns clientes que às vezes a margem dele está no trabalho do planejamento. Sim. Entendeu? Porque é tão pequena, ele não tem margem para errar. Como a Geratex, ela identifica as oportunidades de economia tributária para os seus clientes? Então, vamos lá. A gente identifica a primeira coisa, o diagnóstico, né? Fazemos uma varredura, identificamos o status quo ali, a situação atual da empresa, como que ela está, qual é a situação fiscal dela naquele momento, qual regime, né? E no primeiro momento fazemos uma revisão dos últimos 5 anos, né? do que ela deixou de
de recuperar de benefício fiscal, de crédito tributário, o que ela pagou indevidamente, o que ela declarou indevidamente. Vamos ver se ela tem passivo fiscal já em execução, já em processo judicial. Depois disso, depois desse mapeamento, nós vamos apresentar soluções. Se ela vai ter que mudar de regime, quanto ela tem de crédito, o que ela deixou de recolher, como ela vai administrar eventual passivo tributário. Então a gente dá as opções. Dentro dessas soluções e opções, a gente coloca os riscos, né? Porque todo planejamento ele tem riscos de dar certo e não dar. Então a gente mensura isso também, né? Posteriormente, vem o processo de implantação desse planejamento, contratação e implantação, né? E daí é uma sequência de estratégias. Por exemplo, eu vou falar de um segmento que eu me considero especialista também, que é o segmento de transporte de cargas, né? A gente tem bastante cliente que é transportadora de cargas, né? Principalmente sem frota, né? Mas como que você vai trabalhar com empresas que não tem frota própria, né? Que tipo de custo você vai ter se a maioria é terceiros, e terceiros é caminhoneiro que às vezes não emite nota fiscal? A Geratex tem a solução para isso. Olha só, oportunidade, você que é da área, empresário da área de transporte. Mas, doutor, última pergunta para encerrar esse episódio aqui, umas considerações finais. Como funciona esse processo de contratação dos serviços de planejamento tributário aqui na Geratex? Então, a contratação do serviço de planejamento tributário, a gente vincula os nossos honorários no resultado, né? O que nós gerarmos de resultado para o cliente, na recuperação de impostos e no planejamento, e na economia gerada no planejamento, é onde a gente recebe os nossos... No Sucesso FII, então. Que legal. Acho que essa iniciativa de vocês é muito interessante, né? Quero estar mais vezes aqui, a gente falar de mais assuntos. Eu acho que o tempo voa, a gente falando disso, tem muita experiência para trocar. E para a gente realmente botar que o empresário, as pessoas se interessem sim pelo tributário. Isso faz muito sentido para a gente, e vamos falar de futuro, daqui 10, 20, 30 anos, vai impactar meus filhos, meus netos, a médio prazo já nos impacta, então eu acho muito importante. 2030 aí já estamos... Já estamos aí, né? Então passa muito rápido. Eu quero um Brasil melhor, acho que é a sensação que todos nós queremos um Brasil melhor, um Brasil mais igual, mais justo, com mais renda, que as pessoas vivam melhor, e 90% passa aqui no tributário. É o empresário que está gerando emprego, que é um aliado da sociedade, não é um inimigo. O empresário muitas vezes, um opressor. Não é isso. A gente está gerando emprego e a gente precisa das pessoas. A gente precisa, quanto mais gente melhor, a gente cresce mais. Então, se eu tiver uma equipe boa, com mais gente, que não tenha falta de funcionário, a gente vai crescer, né? Vai gerar mais PIB para o Brasil, vai gerar mais tributos, vai. A gente também quer que as pessoas cresçam. Então, é muito importante que o empresário participe disso, cobre dos seus representantes legislativos, executivos, para que a gente realmente possa ter um Brasil mais justo, uma carga tributária justa, para que a gente possa crescer, né? Então esse é o meu sentimento. Obrigado pelo convite, espero aí que a gente possa participar mais vezes com outros assuntos aí. Obrigadão mesmo. Primeiramente, agradeço ao Gregory, ao Dr. Lucas, pela essa iniciativa, também estar aqui hoje, é o primeiro episódio desse podcast. Muito obrigado. E estamos sempre juntos.